Leitura da Torá. Porção semanal 3. Lech Lehá. Saia por ti. Que consiste em Bereshit, Gênesis, capítulo 12, do versículos 1 ao capítulo 17, até o versículo 27. Haftará, Yeshayahu, capítulo 40, do versículo 27 ao capítulo 41, até o versículo 16. Tehilim, Salmo 110. Da Bessorá, Brit Hadashah, Romiá, Romanos, do capítulo 3, versículo 19, até o capítulo 5, versículo 6. Entretanto, Yahuwá havia dito a Abram: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu Abba, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma brachá, bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abram como Yahuwá lhe ordenara, e Lot foi com ele. Tinha Abram 75 anos quando saiu de Haram. Abram levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Lot, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as almas que lhe acrescentaram em Haram, e saíram a fim de irem à terra de Canaã. E à terra de Canaã chegaram. Passou Abram pela terra até o lugar de Sichem, até o carvalho de Moré, e o Canaane estava na terra. E Yahuwá apareceu a Abram e disse: à tua semente darei esta terra. E ele construiu ali um altar para Elohim e Yahuwá que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Beit-El e armou a sua tenda, estando Beit-El ao ocidente e ao oriente, e construiu ali um altar ao Elohim e Yahuwá, e invocou o nome de Elohim e Yahuwá. Depois continuou Abram o seu caminho, seguindo para o sul. Entretanto, havia fome naquela terra, e Abram desceu a Mitzraim para peregrinar ali, uma vez que era grande a fome na terra. E aconteceu que, quando estava prestes a entrar no Mitzraim, disse ele a Sarai, sua mulher: entretanto, bem sei que és mulher formosa à vista, e acontecerá que, quando os Mitzrim te virem e dirão: esta é a mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Peço-te que fale que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa. O meu ser viverá por causa de ti. E acontecerá que, entrando Abram em Mitzraim, viram os Mitzrim que a mulher era muito formosa. Também os príncipes de Paró a viram e a elogiaram diante dele. E a mulher foi levada para a casa de Paró. E ele tratou bem a Abram por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, Yahuwá a Paró e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abram. Então chamou Paró a Abram e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã, de maneira que poderia tê-la tomado para ser minha mulher? Agora veja aqui tua mulher, toma e vai-te. E Paró deu ordens aos seus homens a respeito dele, os quais o despediram a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Subiu Abram do Mitzraim para Negeb, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Lot o acompanhava. Abram era muito rico em gado, em prata e em ouro, e foi em sua jornada do Negeb para Beit-El, até o lugar onde a sua tenda estivera a princípio,
entre Bait-el e até o lugar do altar que antes fizera ali. E Abram invocou ali o nome de Elohim Yahuwá. E Lot, que ia com Abram, tinha rebanhos, gado e tendas. Entretanto, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus pertences eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os apacentadores de gado de Abram e os apacentadores do gado de Lot. E o Quenaane e o Perezi habitavam na terra. Disse Abram a Lot: Não tenha contenda entre mim e ti, e entre os meus apacentadores e os teus apacentadores, porque somos irmãos. Por acaso, não está toda a terra diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tu fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Então Lot levantou os olhos e viu toda a planície do Iarden, que era toda bem regada, antes de Yahuwá haver destruído Sidom e Amorá. E era como o jardim de Elohim, Yahuwá, como a terra do Mitzraim, como quem vem para Tsoar. E Lot escolheu para si toda a planície do Iarden e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Habitou Abram na terra de Canaã, e Lot habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sidom. Entretanto, os homens de Sidom eram infiéis e grandes transgressores contra Elohim e Yahuwá. E disse Yahuwá a Abram, depois que Lot se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Então Abram mudou as suas tendas e foi habitar junto ao carvalhado de Mamre, que está em Hebrom, e construiu ali um altar ao Elohim Yahuwá. Sucedeu nos dias de Angrafel, Melech de Shinar, Arior, Merer de El-Assar, Kedorlaomer, Merer de Elam, e Tidal, Meler de Goim, que estes fizeram guerra com Berar, Meler de Sidom, e com Birsha, Meler de Amora, Sinab, Meler de Admá, Sneber, Meler de Zeboim, e o Meler de Belá, esta é Tsoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de juncos. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Kedorlaomer e os Melahim que estavam com ele, e feriram aos Refaim em Ashterot Carnaim, aos Zuzim em Ram, aos Imim em Savé Kirataim, e aos Hori no monte Seir, até El Param, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a En-Mishpat, que é Gad, e feriram toda a terra do Amalequi e do Emori, que habitavam em Hatzazor Tamar. Então saíram os Melahim de Sidom e Amorá, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Tsoar, e ordenaram guerra contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, Melech de Elam, Tidal, Melech de Goim, Anrafel, Melech de Shimar, e Arior, Melech de Elassar. 4 Melahim contra 5. Entretanto, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os Melahim de Sidom e de Amorá, e caíram ali.
e os restantes fugiram para o monte, e tomaram todos os bens de Sidom e de Amorá, com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Lot, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sidom, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o Ivri. Naquele momento, este habitava junto dos carvalhos de Mamre, o Amori, irmão de Escol, e de Aner. Estes eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu irmão estava preso, armou a seus homens treinados nascidos em sua casa, em número de 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Robá, que fica à esquerda de Dameseque. Assim, tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Lot, seu irmão, e os bens dele, e as mulheres, e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Kedorlaomer e os Melachim que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o Melech de Sidom, no vale de Savé, que é o vale do Melech. Naquele momento, Malque-Tzedek, Melech de Shalem, trouxe pão e vinho, e ele era o Kohen de Elohim, e o abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Criador Elohim, possuidor do Shamaim e da terra, e bendito seja Elohim, que entregou aos teus inimigos nas tuas mãos, e foi dado a 10ª parte de tudo. Então o Melech de Sidom disse a Abrão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Abrão, porém, respondeu ao Melech de Sidom: Levanto minha mão ao Elohim Yahuwá, Elohê, o possuidor do Shamaim da terra, de que não tomarei nenhum fio, nenhuma correia de sapato, e não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não fale: eu enriqueci a Abrão. Mas somente o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens que foram comigo, Aner e Escol, e Mamre, que estes tomem a sua parte. Depois destas coisas, veio a palavra de Yahuwá a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Disse Abrão: Ó Yahuwá, que me darás, visto que não tenho filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse Abrão: Não me tens dado descendência, assim um nascido em minha casa será o meu herdeiro. Ele veio a palavra de Elohim Yahuwá, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas a pessoa que sair das tuas entranhas será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o Shamaim e conta as estrelas, se é que a podes contar. E disse: Assim será a tua descendência. E Abrão creu no Elohim Yahuwá, e isso foi contado como justiça para ele. E lhe disse: Eu sou Elohim Yahuwá, que te tirei de Ur dos Casdim, para te dar esta terra em herança. Ao que lhe perguntou Abrão: Ó Yahuwá, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E ele lhe trouxe todos estes, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiram. E quando as aves de rapina desciam sobre os corpos, Abrão as enxutava. Naquele momento, ao pôr do luzeiro maior, caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobreveio um pavor de grandes trevas. Disse Yahuwá a Abrão: Sabe com certeza
que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e o servirá, e será afligida por 400 anos. E eu também julgarei a nação a qual eles têm de servir. Depois sairão com muitos bens. Tu, porém, irás em Shalom para os teus pais. Serás sepultado em boa velhice. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da transgressão do Emori ainda não está cheia. E aconteceu que, quando o luzeiro já estava posto e era escuro, um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia, Yahuá fez um pacto com Abrão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Mitzraim até o grande rio, o rio Perat, e o Queni, e o Quenezi, e o Cadmoni, e o Riti, o Perezi, os Refaim, o Emori, o Quenaane, o Girgashi e o Yebusi. Naquele momento, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva Mitzri que se chamava Hagar. E Sarai disse a Abrão: Yahuá me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, acaso terei filhos por meio dela? E Abrão atendeu à voz de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Hagar, sua serva, a Mitzri, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. E ele conheceu a Hagar, e ela concebeu. E quando ela viu que havia concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me é feita. Pousa minha serva em teu seio. Vendo ela que agora concebeu, sou desprezada aos seus olhos. E Yahuá julga entre mim e ti. Ao que disse Abrão a Sarai: tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. E quando Sarai tratou-a duramente, ela fugiu de sua face. E o Malach Yahuá a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Shur. E ele disse: Hagar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Respondeu ela: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Disse o Malach Yahuá: volta para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse o Malach Elohim Yahuá: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, de tão numerosa que será. Disse ainda o Malach Elohim Yahuá: concebeste, e terás um filho, a quem chamarás Ismael, uma vez que Yahuá ouviu a tua aflição. E ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome de Elohim Yahuá, que falou com ela. Tu, ó Elohim, me vês, disse ela. Não tenho eu também olhado neste lugar para a pessoa que me vê? Pelo que se chamou aquele poço de Beer Lahai-Roi. Ele está entre Gad e Bered. E Hagar deu um filho a Abrão, e Abrão deu a seu filho o nome de Ismael, que tivera de Hagar. Naquele momento, Abrão tinha 86 anos, quando Hagar lhe deu Ismael. Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe Yahuá e lhe disse: eu sou Elohim, soberano, poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e farei o meu pacto entre mim e te multiplicarei sobremaneira.
Ao que Abram se prostrou com o rosto em terra, e Elohim falou-lhe, dizendo: Quanto a mim, o meu pacto é contigo, e serás aba de muitas nações. Não mais serás chamado Abram, mas o teu nome será Abraham. Por aba de muitas nações te tenho colocado. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e melachim sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti em suas gerações, como pacto eterno. Isso fará de mim teu Elohim, a ti e à tua descendência depois de ti. Eu darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra em que és peregrino, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. E serei o seu Elohim. Disse Elohim a Abraham: Por conseguinte, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do seu prepúcio, e isto será um sinal do pacto entre mim e vós. À idade de 8 dias, todo o homem no meio de vós será circuncidado por todas as suas gerações, tanto nascido em casa, como comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Deve ser circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E o meu pacto estará na sua carne, descendência, como pacto eterno. Mas o incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, essa vida será extirpada do seu povo. Violou o meu pacto. Disse Elohim a Abraham: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém o seu nome será Sará. E eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Sim, a abençoarei, e ela será imã de nações. Melachim e povos sairão dela. Então Abraham se prostrou com o rosto em terra e riu, e disse no seu leve: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sará, que tem 90 anos? Depois disse Abraham: Elohim, tomara que viva Ismael diante de ti. E Elohim lhe respondeu: Naemet, verdade, Sará, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Yitzhak. Com ele estabelecerei o meu pacto como pacto eterno, e com a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi. O tenho abençoado e o farei frutificar e o multiplicarei sobremaneira. E gerará 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. O meu pacto, porém, estabelecerei com Yitzhak, que Sará te dará à luz neste tempo determinado, no ano que vem. E ele terminou de falar com ele, e Elohim subiu diante de Abraham. E Abraham tomou seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraham, e lhe circuncidou a carne do prepúcio naquele mesmo dia, como Elohim lhe ordenara. Abraham tinha 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraham e seu filho Ismael, e todos os homens da sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Porção dos Navim, profetas. Yeshayahu, Isaías, capítulo 40, versículo 27, ao capítulo 41, versículo 16.
Por que dizes, ó Jacob, e falas, ó Israel? O meu caminho está escondido a Yahuá, e o meu juízo passa despercebido ao meu Criador. Não sabes? Não ouvistes que Elohim, Criador, Yahuá, Elohá dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens cairão. Mas os que esperam no soberano renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Calai-vos diante de mim, ó ilhas, e renovem os povos as forças. Cheguem-se, e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos a conquista acompanha? Quem faz que as nações lhe submetam e que ele domine sobre Melahim? Ele os entrega à sua espada como pó e ao seu arco como pragana levada pelo vento. Ele os persegue e passa adiante em segurança, até por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha trilhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Yahuá, que sou o primeiro, e que com os últimos sou o mesmo. As ilhas o viram e temeram. Os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ajudou ao outro, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Assim, o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: boa é. Então, com pregos assegurou, para que não viesse a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacob, a quem escolhi, descendência de Abraham, tomei desde os confins da terra, e chamei-te desde os seus cantos, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Criador. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a mão direita da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo, tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, Yahuá, teu Elohim, te seguro pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, eu te ajudarei. Não tenha medo, ó bichinho de Jacob, nem vós, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz Yahuá, e o teu Redentor é o Kadosh de Israel. Farei de ti um trino novo que tem dentes agudos. Os montes trilharás e os moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. E tu te alegrarás no soberano, e te gloriarás no Kadosh de Israel. Porção dos Ketuvim escritos, Tehilim 110. Yahuá disse para Adonai: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Yahuá enviará de Sion o cetro do teu poder. Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, em trajes caduchim, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou Yahuá, não voltará atrás. Tu és Kohen para sempre, a semelhança de Malquitzedec. À tua direita quebrantará Melahim no dia da sua ira. Julgará entre as nações.
enchê-las-á de corpos, quebrantará os cabeças em toda a terra. Pelo caminho beberá da corrente, e prosseguirá de cabeça erguida. Agora, em conclusão a Parashá Lech Lechá, Saia para ti, porção da Brit Hadashá, Bessorá, Boa Nova, Romiá, Romanos, capítulo 3, do versículo 19 até o capítulo 5, versículo 6. Ora, nós sabemos que tudo o que a Torá diz, o diz aos que estão debaixo da Torá, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável perante Elohim. Portanto, pelas mitzvot, mandamentos, ordenanças da Torá, sem a emuná, a confiança, a firmeza, a fidelidade sincera, nenhuma carne será justificada. Mas agora, a tzedakah de Elohim, oferta de justiça, em harmonia com a Torá, é manifesta, testemunhada pela Torá e pelos Navim, isto é, a tzedakah de Elohim, que é por meio da emuná em Yeshua HaMashiach, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Porque todos pecaram e são faltos do resplendor, da beleza de Yahuwah Elohim, sendo justificados gratuitamente pela sua benevolência, mediante a libertação que há no Mashiach Yeshua, o qual Yahuwah Elohim propôs como capará, propiciação por meio da emuná no seu sangue, para declarar a sua tzedakah, para a remissão das transgressões passadas, mediante a tolerância de Elohim, para declarar neste tempo presente a sua justiça, para que ele seja tzadik e o justificador daquele que crê em Yeshua. Onde então está a presunção? Foi excluída? Por que Torá? Das obras? Não, mas pela Torá da emuná. Concluímos então que o homem é declarado tzadik por meio da emuná, sem as obras da Torá? É acaso Elohim somente dos Yahudim? Não. É também dos estrangeiros? Também dos estrangeiros, certamente, visto que Elohim é um só, o qual justificará a circuncisão por meio da emuná, e, mediante a emuná, a acrobustia. Anulamos a Torá por meio da emuná? De modo nenhum, antes estabelecemos a Torá. O que podemos dizer que Abraham, nosso Abba, segundo a carne, alcançou? Porque se Abraham foi justificado pelas obras, tem de que se exaltar, mas não diante de Yahuwá, pois que diz a Escritura: Abraham confiou em Elohim, e isso foi creditado como justiça para ele. Ao que trabalha, a recompensa não é tida como benevolência, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas confia naquele que justifica o infiel, a sua emuná é contada como justiça. Como também David descreve a bênção do homem a quem Elohim imputa a justiça sem as obras, dizendo: benditos aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujas transgressões são cobertas. Bendito o homem a quem Yahuwá não imputará o erro. Vem esta bênção sobre a circuncisão somente ou também sobre a acrobustia? Podemos dizer que a emuná foi imputada a Abraham como justiça. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da emuná que ele teve sendo ainda incircunciso, para que ele fosse o Abba de todos os que creem, embora não sejam circuncidados, a fim de que a justiça também lhe seja imputada. E Abba dos circuncisos,
aos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela emuná de nosso Abba Abraham, que ele teve sendo ainda incircunciso. Pois a promessa de que ele seria herdeiro do mundo não veio a Abraham ou a sua descendência pela Torá, mas pela justiça da emuná. Pois, se os que são da Torá são herdeiros, logo a emuná é anulada e a promessa se torna sem efeito. Porque a Torá opera a ira, mas onde não há Torá, também não há transgressão. Por conseguinte, é por meio da emuná, para que seja pela benevolência, a fim de que a promessa seja firmada a toda a descendência, não somente a da Torá, mas também a que é da emuná de Abraham, o qual é Abba de todos nós. Como está escrito: por Abba de muitas nações te constituí, perante aquele em quem ele confiou, a saber, Elohim, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança confiou contra a esperança, para que se tornasse Abba de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não sendo fraco na emuná, não considerou seu próprio corpo já amortecido, tendo cerca de 100 anos, nem o amortecimento do ventre de Sará. Não vacilou diante da promessa de Elohim pela incredulidade. Antes foi forte na emuná, dando kavod a Elohim, e estando plenamente convicto de que o que ele havia prometido era também poderoso para o cumprir. Por conseguinte, isso lhe foi imputado como tzedakah. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, se confiarmos naquele que reviveu dos mortos, a Yahushua, nosso soberano, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado para nossa justificação. Justificados por meio da emuná, temos Shalom com Yahuwá por meio do nosso soberano Yahushua Hamashiach, por quem obtivemos também acesso por meio da emuná a esta benevolência a qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da kavod de Elohim. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, uma vez que o Ahavá de Elohim é derramado em nossos corações pela Ruach HaKodesh, que nos é dado. Pois, quando ainda éramos fracos, a seu tempo, Mashiach morreu pelos infiéis.